Olá, meus irmãos. Continuando nossa série de devocionais no livro de Atos, hoje chegamos no capítulo de número 8 e farei a leitura dos versículos 1 até o versículo 3. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Neste trecho, então, das Escrituras, eu gostaria de tratar dois pontos que vemos aqui. O primeiro deles é sobre Paulo, e o segundo é sobre a igreja. Em primeiro lugar, vemos então Paulo liderando este movimento de perseguição contra a igreja. E bem sabemos que nos capítulos seguintes veremos Paulo sendo um grande pregador, levando a palavra de Deus para muitas pessoas, para muitos povos. E aqui, até ironicamente, vemos Paulo, mesmo na posição de perseguidor, sendo o responsável por iniciar a dispersão da igreja, a dispersão desses cristãos pelo mundo, para que se fosse cumprido aquilo que Jesus havia dito a eles. Lemos lá no capítulo de número 1, quando Jesus se dirige a eles dizendo que eles receberiam o Espírito Santo e seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, até aquele momento, eles estavam ali em Jerusalém, pregando, falando, testemunhando de Cristo. Agora, então, com a dispersão, como vemos aqui no capítulo 8, eles foram dispersos para essas regiões da Judéia e Samaria, para então se espalhar por todo o mundo, até os confins da terra. Vemos então aqui, desde este momento, Deus usando a vida de Paulo para que a sua palavra fosse proclamada, para que a sua palavra atingisse todo o mundo. E então passamos a falar da igreja. Como igreja, somos lembrados de que tudo coopera para o nosso bem. E vemos que mesmo diante de tão grande tribulação, dessa perseguição que eles sofriam, tudo isso tinha o objetivo de que a vontade de Deus fosse feita, de que aquilo que Cristo havia dito se cumprisse de fato. E diante disso, também podemos nos lembrar de como devemos agir e reagir diante dessas circunstâncias. Em primeiro lugar, não deveria ser surpresa para nós passar por essas dificuldades, por tempos de tribulação. Pelo contrário, deveríamos esperá-los, estar preparados para eles. Afinal, por vezes somos lembrados nas Escrituras de que sofreremos tribulação, perseguição, de que sofreremos por Cristo. O que não quer dizer que devemos buscar essas coisas, ir atrás dessas coisas, ir atrás da morte, ir atrás da perseguição, mas que quando Deus manda essas coisas em nossas vidas, quando Deus coloca essas situações, devemos encarar, devemos enfrentar, devemos aceitar essas situações de bom grado, com fé, com coragem. Vemos aqui nessa passagem que alguns foram dispersos e fugiram para as regiões da Judéia e da Samaria, mas outros ficaram, como os apóstolos, como aqueles que ficaram para sepultar Estevão. E vemos aqui que não há uma regra sobre o que fazer, mas o que Deus espera de nós é a nossa disposição de coração em fazer aquilo que é o nosso chamado, aquilo para o qual somos convocados a fazer. Cada um tem o seu papel e juntos somos corpo de Cristo, e só assim podemos funcionar e funcionar bem. Os apóstolos tinham trabalho a ser feito ali, tinham pessoas a serem cuidadas ali. Aqueles homens precisavam sepultar a Estevão como um sinal de respeito, de memória, da importância daquele ato para aquele povo. Mas bem como vemos que aqueles que foram dispersos e que saíram de lá também tinham seu papel em espalhar o Evangelho, em levar o Evangelho para outros povos, para que Cristo fosse
conhecido, para que o seu evangelho fosse proclamado. E por fim, aqui somos confrontados também com a morte de Estevão, a morte daqueles muitos cristãos que estavam sendo perseguidos. E como lidamos com isso? Embora talvez seja até meio óbvio pensarmos que a realidade da morte é muito diferente para nós do que aquilo que ela é para o mundo, ainda assim, por vezes, lidamos com ela como se realmente fosse o fim de tudo. Temos medo, desespero, ansiedade. Mas, irmãos, de fato nos lembremos de que a morte é somente um passo na nossa caminhada. O túmulo é somente o estágio intermediário em que aguardamos para então sermos ressurretos, para recebermos novo corpo incorruptível. É somente o tempo em que aguardamos pela volta de Cristo, para então desfrutarmos, de fato, da eternidade, da nossa salvação completa em Cristo. Que isso nos traga conforto, que isso nos traga segurança, para que então possamos enfrentar estes momentos, estes tempos, a perseguição, a tribulação, com fé, com coragem, com ousadia, com alegria. Amém.